E acalmar os ânimos do mercado pode ser uma coisa interessante, já que esse gráfico, né, de medo e ganância estava num ponto bem baixo, como vocês podem notar aqui, né? Ele mede se as pessoas estão com muita ganância, que seria aqui próximo do 100, ou com muito medo, que seria próximo do 0. E antes dessas notícias, esse gráfico estava aqui na posição 22, mais ou menos, né? Então estávamos muito mais próximos de medo extremo do que de ganância extrema. O mercado estava apavorado. Esse gráfico mede isso aqui para o mercado de criptomoedas. E olhem que correlação interessante. Vocês estão vendo aqui, em julho, o que aconteceu? Muito medo. O medo ficou entre 20 e 10 aqui no ponto mais baixo, né? O mercado estava apavorado. Tenha ganância quando os outros estão com medo, já dizia um grande investidor que vocês conhecem, né? E vamos ver se isso funciona mesmo. Como é que estava o preço em julho? Será que foi um bom momento de compra? Vou abrir para vocês aqui o gráfico do Bitcoin. Julho foi aonde? Exatamente aqui, ó. Esse ponto mais baixo aqui, lá nos 28, 29 mil dólares, quando o medo estava extremo naquele gráfico, foi justamente o ponto mais baixo de preço. Foi todo esse período aqui que vocês estão vendo, ó, foi julho, tá? Então, o que a gente está vendo? Se você tivesse comprado aqui nesse período de medo extremo, você teria se dado muito bem, teria tido um lucro enorme. Depois, olha só, esse gráfico começa a subir, ele chega num topo, ganância alta aqui, ó, acima de 70 no gráfico de ganância. Esse período foi entre agosto e setembro, início de setembro. Como é que estava o preço aqui nesse momento? Vamos abrir o gráfico novamente. Então, estamos entre agosto aqui, né? Agosto e setembro, justamente o período de topo do Bitcoin. Era um bom momento para você vender Bitcoin, não para comprar Bitcoin. E mais uma vez, o gráfico aqui de medo e ganância te mostrava isso. Quando todos estão com muita ganância, é hora de você sair fora do mercado. Só que agora, como eu falei para vocês, voltamos a ficar aqui neste nível de 20, que indica muito medo do mercado. O que vocês tiram dessa análise? Bom, é um bom momento de compra, né? Você que compra aí um pouquinho por mês, um pouquinho por semana, esse parece ser um momento melhor do que a média. E um outro indicador que reforça isso, e eu acho um indicador super interessante, é esse que vocês estão vendo na tela. O que ele mede aqui no caso? Em cima, na linha branca, vocês têm o preço do Bitcoin ao longo do tempo, e aqui embaixo, essa linha azul, ela mede o lucro do mercado, né? Quanto de lucro que tem, e essa linha vermelha, quanto de prejuízo que tem no mercado de criptomoedas. E vocês estão vendo, tanto no gráfico de cima quanto no de baixo, uns caixotes brancos. O que eles estão mostrando? O de cima está mostrando o fundo do poço do Bitcoin, como vocês podem notar, e aqui embaixo vocês encontram o momento onde ocorre a transição aqui de lucro para prejuízo, são quando essas linhas se cruzam. Quando a gente tem um cruzamento das pessoas que estavam com prejuízo para as pessoas que estavam com lucro, significa que o Bitcoin mudou de mão. Pessoas venderam, outras pessoas compraram, e aí você tem uma alteração de mercado. Geralmente são as sardinhas vendendo, as baleias comprando, e a partir daí qual é a tendência de preço? Que o preço volte a subir. E é exatamente o que a gente observa no gráfico. Esse gráfico vem desde a crise lá de março de 2020. Notem que em todas as vezes onde esse gráfico de baixo cruzou, o que aconteceu lá em cima foi o fundo do poço e o preço voltou a subir, tá? Exatamente no mesmo momento. Então foi aqui em março de 2020, depois mais à frente aqui no final de 2020 acontece um outro cruzamento e também encontramos um fundo e o preço voltou a subir, e mais à frente, já em 2021, acontece esse cruzamento aqui, como vocês podem notar lá em cima, ainda ocorre uma pequena queda, mas na sequência a gente já vê uma alta de preço, porque o indicador, como eu falei para vocês, sinaliza que a queda está no fim. As moedas estão mudando de mão, e se elas mudam de mão, esse novo comprador não tem tendência de vender no curto prazo. Ele vai segurar a moeda por algum tempo, acaba aquela força vendedora e a tendência é o preço subir a partir daí. E olha só o que está acontecendo exatamente agora, tá? Isso aqui foi do dia 21 de setembro, também conhecido como ontem. As linhas estão praticamente se cruzando. Não cruzaram ainda, mas muito próximas, como aconteceu em todas as vezes aqui na história recente. Qual foi a tendência? A tendência foi o fim da queda e o início da subida de preço. Então, quer dizer, a gente pode ainda ter um pouco mais de queda, como eu falei para vocês, poderia bater ali no 38, 37 mil dólares, mas a tendência por meio desse indicador é de que a queda esteja próxima do fim e a gente veja a subida de preço do Bitcoin. Excelente oportunidade, até porque na maioria das vezes aqui em cima vocês percebem que a subida foi muito forte, como aconteceu aqui em 2020 e aqui também no final de 2020.
Outra coisa que vem sendo reforçada no gráfico é a similaridade com o ciclo de 2013. Como vem trazendo para vocês, está muito parecido e continua parecido. Tá aqui, ó, 2013 eu marquei 2 círculos amarelos e aqui em 2021 2 círculos amarelos. São os momentos onde o preço foi para baixo do EMA 21 do gráfico semanal. Vou dar um zoom aqui para vocês nesse momento atual. Percebam que a gente teve essa queda para baixo do EMA 21 na semana de 17 de maio, né? O preço ficou um tempo abaixo, depois voltou para cima do EMA 21 e agora ele foi para baixo mais uma vez. Mas notem aqui, ó, nessa vela dessa semana, né? Ele foi lá embaixo, bateu nos 40 mil dólares, voltou e nesse momento volta a estar acima da linha branca, volta a estar acima do EMA 21, que está em, deixa eu verificar aqui para vocês para não falar besteira, está em 43.531, exatamente onde o preço está nesse momento. E se a gente voltar aqui, lá para 2013, como é que estava... Como é que foi, né? O que aconteceu aqui? Notem, mesma coisa, né? O preço vai para baixo do EMA 21, volta para cima dele e exatamente em setembro também o preço vai para baixo do EMA 21 mais uma vez. Mas ele vai e fecha a semana acima do EMA 21, como está acontecendo agora. Não fechamos a semana ainda, a semana fecha no domingo. Então é importante para o Bitcoin, graficamente, para manter essa estrutura de 2013, fechar acima do EMA 21, acima da linha branca. Por enquanto, isso está com cara de que está acontecendo, né? Mas vamos aguardar porque pode não acontecer. Por enquanto, está bonito, está bem parecido com 2013.